Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para um bate-papo muito especial para falar sobre sustentabilidade, inovação e o futuro da alimentação. Hoje a gente recebe Ayrton Bueno, sócio proprietário da Frutas Luma, e Pedro Scatena, especialista de novos negócios da Termotécnica. Hoje eu quero começar um pouquinho falando com o Ayrton, para você contar um pouquinho pra gente da história da Frutas Luma e de como tudo isso se desenvolveu até aqui. Certo. Hoje sou sócio proprietário da Frutas Luma e do sítio Bueno e Silva, junto com a minha irmã, que é minha sócia, né, Mayla. E a empresa surgiu, na verdade, do meu pai querer o diferente, né? Há 25 anos atrás, ele trabalhava com as frutas comuns, né? Uva, a goiaba e essas coisas. E ele viu que o mercado tinha essa deficiência. Ele foi um cara visionário. Não tinha o diferente, né? Então ele começou a procurar produtores e começou a fazer parcerias, né, com produtores para começarem a produzir frutas exóticas. E no primeiro ano da empresa Luma, ela já começou com frutas exóticas embaladas, que também há 25 anos atrás isso foi um diferencial. Não tinha na época. Eu lembro que a empresa se tornou pioneira nesse sentido, né? Exatamente. A gente foi pioneiro nisso. E outra coisa que a gente foi pioneiro também, falando do meu pai visionário, foi as receitas. Então, como na época não tinha rede social, não tinha como fazer esse tipo de divulgação que hoje a gente faz, ele colocou a mão na massa, começou a fazer receitas na cozinha dele para começar a divulgar os produtos. Então, imprimia-se um papel preto e branco para colocar junto nas embalagens para que o cliente, quando pegasse aquela fruta, saber o que fazer. Então, como comer, da onde que vinha, uma receita diferente que ele está fazendo ali. E esse foi o primeiro tipo de divulgação dessas frutas para aquela época. E aí, a gente manteve isso até hoje. Então, até hoje, tem as receitas que a maioria foram meu pai e a minha mãe que criaram. E que tem feito sucesso, né? O pessoal o Ayrton agora tá ficando conhecido como Masterchef. Verdade, a gente tá fazendo... Eu tô achando legal porque me traz muitas memórias, né? Então, quando a empresa começou, eu era uma criança, vamos dizer assim. Então, muitas das receitas eu comia quando eu era moleque, né? Menino. E hoje, fazendo essas receitas, que muitas eu não como há muito tempo, me remete, me traz as lembranças da infância. Da infância, exatamente. Isso é muito legal. Muito 10. Pedro, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente como foi o processo dessa ideia de trazer uma nova embalagem feita do bagaço da cana-de-açúcar. Como que foi essa descoberta? Porque, querendo ou não, pelo menos pra mim, eu acho algo muito inovador, muito diferente. Nunca tinha visto algo do tipo. E tô aprendendo bastante também sobre. A Termotécnica, ela é uma indústria, né, com mais de 64 anos no mercado, e o nosso DNA sempre foi de inovação, né? Desde quando nós iniciamos as operações em Joinville, nós já começamos como sendo um braço inovador, né? Então, assim, a Termotécnica, ela tem um departamento de inovação, né, responsável por buscar todo o conhecimento dentro e fora do país. Então, para a gente, assim, é um desafio diário, né? Trazer tecnologia sustentável, né, para a cadeia de FLV. Não só FLV também, mas a Termotécnica hoje ela tem alguns segmentos, né, bem consolidados no mercado brasileiro. Então nós temos segmento de farmacêutico, segmento de FLV, que fica embaixo do guarda-chuva da colheita. Então todas as soluções que nós trazemos para o mercado, para o agro, eles sempre vêm com essa marca da colheita, né? E assim nós temos também embalagens técnicas, peças técnicas com a linha IPEC, né? Base para movimentação, o PALI. Então a Termotécnica hoje ela atende diversos segmentos e sempre buscando inovação para esses segmentos. Legal, super interessante. Pessoal, só para às vezes quem tenha alguma dúvida, FLV, o termo que a gente usa é fruta, legumes, verdura, tá? Caso o pessoal que esteja assistindo não conheça, só para adquirir esse conhecimento.
Então conta um pouquinho pra gente sobre como surgiu essa ideia de buscar embalagens sustentáveis e trazer essa inovação para a empresa Frutas Luma. Certo. A gente da Frutas Luma, na verdade, eu, minha irmã, a gente sempre procura inovações, certo? E inovações que sejam sustentáveis. O primeiro produto que a gente adquiriu, né, desse formato, foi com a Termotécnica. Quando a gente iniciou o sítio, né, a produção, a gente começou a procurar embalagens que fossem sustentáveis e que trouxessem benefícios, né? Então a gente achou a caixa de EPS da colheita. É a que tá ali no cantinho, né? Exatamente. Essa aí mesmo. Inclusive essa aqui. Me empresta aqui. Eu mostrei pro pessoal. Inclusive essa aqui é a caixa que a gente usa hoje para embalar a pitaia. Aqui cabe 3 kg de pitaia. Então é uma caixa que traz pra gente um equilíbrio térmico, né? Para a fruta, porque hoje a fruta ela passa por câmara fria, então ela sai da câmara fria para poder fazer a viagem, passa por essa questão logística, então tem o delta de temperatura é grande, então a gente tem uma diferença aí, né? Sai do gelado, vai para o quente, e isso aqui ajuda demais, porque controla a temperatura. Deixa estável. Conserva mais a qualidade da fruta. Muito A mais. temperatura é fundamental, né? A temperatura é o que mantém ali o shelf life, né? Que consegue segurar a qualidade da fruta, né? Sim. Quando você tem uma temperatura, uma variação de temperatura muito grande, choque térmico, né? Afeta muito a qualidade do produto. Hoje o calcanhar de Aquiles da fruta é temperatura. Isso desde a produção até você chegar com a sua fruta na sua casa. Então, ela sofre uma variação muito grande. E essa variação, ela pode amadurecer, pode apodrecer, pode acontecer... Mudar a coloração de casca, né? Por exemplo, no caso de uma lixia, né? Se ela tem um choque térmico ali, a casca já começa a escurecer, oxidar. Sim, aí você começa a ter perda, começa a ter prejuízo e tudo mais. Então, isso aqui é uma solução que evita você ter aquele prejuízo causado por temperatura. Fora que é uma embalagem limpa. Então, quando você embala a fruta nessa embalagem, você tem um visual legal, certo? O problema que a gente tem com papelão hoje, que é uma desvantagem do papelão, se ele umedece, ele amolece e você acaba tendo problemas com carga. Sim. Aqui você não tem esse problema, entendeu? Aqui a vantagem disso aí é você conseguir fazer pilhas e o transporte sem prejudicar o produto, exatamente. Vocês têm soluções não somente para pitaia, vocês têm soluções para todo tipo de embalagem no IPS. Exato. Nós desenvolvemos conforme a necessidade daquela cultura, daquela fruta, né? Lembrando que a gente está num país tropical, que a gente tem aí temperaturas altas, né? Nem sempre o frete também é refrigerado, né? Alguns transportes são noturnos aí para conseguir transportar dentro de uma temperatura estável. E dentro desses desafios que a gente tem hoje dentro do Brasil, fora do mercado também, no caso de exportação, a embalagem ela é desenvolvida especificamente para entender aquele mercado, né? Então, ela é desenhada para ter uma correta ventilação, né, daquele produto que está sendo transportado, manter a temperatura adequada, né, porque a gente tem algumas faixas de temperatura que é ideal para cada produto, né? Então, toda a embalagem ela é desenhada, às vezes uma embalagem pode atender mais de um produto, mas todas são concebidas ali pela nossa engenharia, né, pensadas já na logística, no ponto de venda, né, na apresentação do produto, na quantidade de material, e isso na indústria a gente classifica com o nome. Isso nós classificamos como ecodesign, que é que você pensa todo o desenvolvimento da embalagem para todos os elos da cadeia e o caminho que ela vai percorrer até chegar no consumidor final. Então, e é nessa etapa de ecodesign que nós conseguimos antecipar 80% da eficiência ecológica ou da sustentabilidade dessa embalagem. Isso aí que você está falando no desenvolvimento. É muito interessante porque quem está hoje olha para a fruteira, né?
não imagina o tanto de estudo, tecnologia envolvida por trás disso, né? Ah, sim, tem uma equipe gigantesca por trás de engenharia, desenvolvimento de projetos, de inovação, né? Sim, e isso a gente está falando de uma parte da cadeia produtiva, né? Você tem essa parte Só da parte de embalagem. É uma das etapas, né? Exatamente. Imagina a gente falar desde o começo ali, o desenvolvimento genético da semente, a Tudo. produção das mudas, né? E controle, então... O quão importante é o estudo, né, em cima daquilo lá para sempre estar melhorando, trazendo tecnologias e por um único objetivo. O consumidor ter a fruta perfeita dentro de casa, né? Porque o objetivo é esse. O cliente final tem a satisfação de ter um belo produto ali para estar consumindo. Sim. Uma outra dúvida é como surgiu essa parceria entre Luma e da colheita para fazer o lançamento da colheita Bio? Vamos lá, eu posso começar isso. Pode conversar. A história da Frutas Luma, né? Com a termotécnica, no caso da colheita, começou com o sítio Bani Silva, com as caixas de EPS. Então a gente desenvolveu esse trabalho desde o começo, né? O sítio não tem muito tempo, tem 5 anos, só que desde o início a gente já vem conversando o planejamento que a gente tinha desde quando eu conheci o Pedro, e ele entendeu nossa ideia, e aí a gente começou a trabalhar com esse aqui, já são as caixas de EPS. Foi quando que surgiu a bandeja Da colheita Bio? Surgiu agora, em 2024, final de 2024. Isso. Foi quando ele me apresentou essas bandejas. O lançamento mesmo, quando nós iniciamos, a gente apresentou para o mercado em 2024 da colheita Bio, mas os primeiros embarques, os primeiros embalamentos foram em 2025 agora, né? Sim. E só aproveitando também, Letícia, reforçar, né, a sigla, o Ayrton falou EPS. Para quem não conhece, o EPS é o isopor, né? O isopor é uma marca registrada. O nome técnico dele é poliestireno expandido, né? Ele fica com o EPS porque é uma sigla que está em inglês, né? Mas é o poliestireno expandido, né? Que é um plástico, né? Com ali, quando a gente expande, ele tem o ar dentro dele ali, né? 98% é ar. Eu ia perguntar isso agora. Isso aqui tá bem 2% é o plástico. 2% é o plástico. Por isso que ele tem, né, um apelo de manter a temperatura, né? Ele é um produto térmico ali, que faz um controle térmico, e é um produto 100% reciclável. Então, porque ele é um plástico, é o poliestireno, o PS. Aquele copo que nós tomamos a água, né, o copinho plástico ali, que quando aperta faz barulho ali, que a gente conhece no dia a dia, também é o mesmo material, é poliestireno. Só que ali ele não está expandido, ele não está no formato de isopor, de EPS, né? Então é um material 100% reciclável. Aqui está a explicação porque ele é um produto um produto térmico. Mantém a temperatura, isso. O ar é um mau condutor, né? É um isolante, né? Ele se torna um isolante térmico, né? E é uma barreira, né? Sim. Aqui é praticamente ar. 98% ar. Por isso que ele é leve. Sim. Então, até assim, se a gente olhar a cadeia, por ser mais leve, você transporta menos peso, consequentemente consome menos combustível. Então, por exemplo, uma carreta carregada de EPS vai pesar de 600 quilos, 700 quilos, né? Imagina uma carreta que você carrega toneladas, você transportar 600 quilos, a economia de combustível é muito grande, né? Sim. E aí entra os fatores de sustentabilidade, né? Então a gente não está olhando só a embalagem, mas a gente olha a cadeia. Sim. Poxa, eu transportar essa embalagem, eu tenho uma eficiência energética de consumo de combustível, estou emitindo menos CO2 para a atmosfera, né? Sim. Existe literalmente todo um processo por trás antes de qualquer desenvolvimento, né? Sim, a indústria sempre busca, né, todas essas frentes, né, enxergar um todo para oferecer uma solução que seja economicamente viável e que atenda todos os aspectos da cadeia. Com isso você ganha um benefício, né? Porque se a gente for falar de frete aéreo, você paga por peso. Por quilo, isso. Por quilo. E quando você manda uma embalagem, que a embalagem por si só é pesado, você vai estar pagando extra, um extra pela embalagem. E aqui não.
Você paga um peso morto, né? Porque o frete aéreo ele cobra o quilo. Então, se a gente consegue reduzir ali, né? Por exemplo, numa exportação, 30 quilos ali, que era o peso só da embalagem, né? A gente tem um volume considerável, né? As exportações hoje na faixa de $1,50, $2, né? Dependendo, isso depende muito do destino, do aeroporto que sai, né? E Você tem uma economia muito você tem uma economia muito grande, isso por pallet, né? Exatamente. Então, depende muito do modelo da caixa, mas isso abre também um campo importante, Ayrton, que hoje os nossos aeroportos para exportação de FLV, fruta, legumes, verduras aí, né? Mas especificamente fruta, né? Que é o que a gente exporta muito, né? Para a Europa, Estados Unidos. Qual que é a questão principal? Nós não temos uma câmara fria nos aeroportos do Brasil para se manter essa fruta refrigerada enquanto ela aguarda o embarque. Sim. Porque assim, precisa consolidar a carga no aeroporto. Mas não são rápidos, né? Exato. Às vezes tem ali algum atraso, mas às vezes nem tem atraso mesmo, mas é o time mesmo de embarcar essa fruta na aeronave, né? A maioria é voo comercial também, né? A gente imagina que no porão ali só tem a nossa bagagem, mas o que é transportado ali no porão é fruta também. Então você vai fazer uma viagem ali para a Europa, por exemplo, tá indo a sua bagagem, e as frutas do Ayrton ali, da Frutas Luma, tá ficando junto também, né? Pegando carona, né? Então é assim, e por não ter essa cadeia de frio, então a fruta sofre muito, né? Se é um dia que está numa temperatura estável, ok. Mas se é um dia que tem temperatura muito alta, então o Ayrton deixou ali no aeroporto com um baú refrigerado. Então essa fruta chegou numa temperatura legal, ideal para ela, ser transportada ali em dormência, né? O que melhor temperatura para o shelf life dela. A hora que descarrega no aeroporto, ela não vai ter frio. E aí isso pode elevar muito a temperatura e dar o choque térmico que nós conversamos, que é o principal vilão ali para estragar essa fruta. Então, se a gente usa uma embalagem que mantém a temperatura, ela ou vai segurar essa temperatura refrigerada por muito mais tempo, a gente tem um ganho aí na cadeia. Então eu vou reduzir o peso do pallet, mas também eu vou permitir que essa fruta não vai sofrer uma variação térmica muito grande até entrar na aeronave. Aí entrou na aeronave, ela já vai ter uma temperatura ali também controlada, exceto se essa fruta estiver muito próximo ali de algum animal que está sendo transportado. Aí você não pode abaixar muito a temperatura para não prejudicar o conforto do animal que está sendo transportado ali no porão do avião. Mas agora me surgiu uma dúvida, porque como que é essa permissão de transportar a fruta, ter a fruta ali no transporte, mas ter um animal junto, por perto? Isso aí são alguns requisitos, assim, porque assim, o porão da aeronave, ele vai transportar o que o Brasil está enviando de produto para fora. A gente pode ter alguns produtos também ali que são transportados, desde produtos secos, produtos, né, alimentício, in natura, pode ser produto que não é equipamento, máquinas, né? Que sou curto. Fica à vontade. Para exportação, você tem diversas regras que você precisa cumprir. Entendeu? Então, eu acredito, né, que quando aconteça de ter algum animal ali no porão, não fique em contato com o alimento, deve ficar em algum outro setor lá do avião. Não sei como funciona isso direito, para falar bem a verdade. Mas até mesmo para respeitar as regras que precisam ter dos alimentos, exatamente. Exato. Você tem as regras para cada produto, inclusive regras de embalagem também, né? Se eu estou transportando algum líquido, eu tenho que, atender as necessidades daquele produto, mas também garantir que ele não vai vazar. Porque imagina um vazamento de um líquido dentro de uma aeronave, né? Você pode até estragar outros produtos ali também, né? Às vezes pode ser algum produto também inflamável, né? Então, assim, tem uma regra muito específica, né, da aviação para o transporte. Fica até o convite, Ayrton, se um dia o Carlos aqui permitir, né, ou a Fermac Cargo pode vir junto com a Letícia, com vocês aqui, dar uma aula de exportação. Nossa, lembra do Alexandre, que nós visitamos o Alexandre ali em Campinas? Gente boa, então ele é um pessoal, assim, é o maior exportador de perecível do Brasil. Nossa, que legal. Eles fazem o maior volume de exportação aéreo, mas eles dominam muito a fruticultura e fica um convite. O dia que eles estavam, ele me deu uma aula. Foi muito bacana, foi muito legal.
a gente fez uma visita na empresa dele lá, né? Então, cara, o que eu tinha de dúvida aquele dia, eu tirei com Você ele. notou, né? Que legal. Pessoal, esse aqui é o lançamento, então, da Colheita Bio. É a nova embalagem que a Frutas Luma agora tá usando. E, Pedro, eu queria saber como que foi o processo para a embalagem chegar nesse ponto que ela tá hoje. A Termotécnica investe muito em inovação, né? Conforme eu havia comentado, a linha da colheita são todas as soluções para o agro que a Termotécnica desenvolve. E a da colheita, inicialmente, ela sempre buscou ali a eficiência térmica, né, da cadeia de frio para aumento de shelf life no transporte aí do FLV. Deixa eu só te interromper e fazer uma pergunta. O que é o termo shelf life? Ah, legal, isso é bacana. Shelf life é a validade do produto, a validade da fruta. Então, quando a gente tá falando de hortifruti, tá falando de fruta, legumes e verduras, né? A gente sempre usa esse termo shelf life, que é para especificar qual é o tempo, né? A validade do A produto. durabilidade dela, Isso. em Gondor, que seja... O tempo de vida desse produto, né? É um termo bem utilizado aí para a gente especificar, né? Esse produto tem um shelf life de 1 semana, de 1 mês, né? Dependendo da condição que ele é armazenado. Então é só para a gente especificar qual que é a durabilidade, o tempo, né? De vida dele. A validade. E então a Termotécnica ela tem uma gama de soluções e dentro do guarda-chuva da colheita, que inicialmente nós trouxemos para o mercado para atender a cadeia de frio com eficiência, nós sentimos a necessidade do mercado de buscar uma solução para o consumidor final e para os produtos diferenciados do mercado, né? A gente viu essa necessidade, essa carência do mercado de ter uma embalagem adequada para esses produtos, né? E quando a gente fala desses produtos, né, que é o caso do Luma, que trabalha aí com exóticos, né, que foi pioneiro nisso, então a gente traz essa embalagem para ser pioneira também nesse mercado de orgânico, né, no mercado aí de exóticos. Não que ela não atenda a outros segmentos, ela atende muito bem, né, com a mesma eficiência, Qualquer tipo de... qualquer tipo de segmento, porém a gente viu essa necessidade muito grande nos orgânicos, por exemplo, né? Então, o desenvolvimento, ele partiu do nosso setor de inovação e engenharia. Nós buscamos alguns conceitos fora do país e aí a gente entendeu que o bagaço da cana-de-açúcar, né, essa é uma bandeja feita do bagaço da cana, seria uma matéria-prima ideal aqui para o Brasil. Nós temos o subproduto, que é o bagaço da cana-de-açúcar em abundância, né, e uma destinação ali nobre que nós conseguimos, né, introduzir nas embalagens. Então, são as embalagens... de uso único, né, que a gente pode classificar. A gente trabalha com a embalagem de EPS, de isopor, para uma logística, né, uma embalagem de transporte que pode ser exposta no ponto de venda ali no PDV ou não. Essa daqui já é uma bandeja para o ponto de venda, onde o consumidor final ele vai estar adquirindo aquele produto com qualidade que o Ayrton cultivou, comercializou, distribuiu com excelência, e aqui uma apresentação de um produto com uma embalagem de fonte renovável. Então, quando a gente fala de fonte renovável, porque vem do bagaço da cana-de-açúcar. Então, nós conseguimos ali, né, trabalhar com uma embalagem verde, uma embalagem ecológica. E essa bandeja é interessante porque ela pode ser tanto reciclada quanto dispensada com lixo orgânico, né? Ela é assim, o consumidor final pode até escolher o destino dela, né? Que espero eu que dê um destino mais adequado possível. Mas ela é uma embalagem que ela pode ser compostável, né? Então, num ambiente de compostagem, não é todo mundo que tem hoje em casa faz uma compostagem. Mas aquelas pessoas que se preocupam com isso, que tem já uma compostagem, você pode destinar ela para compostagem, ou ela pode ser destinada para reciclagem, ou ela é biodegradável. Se por algum motivo ela for parar no meio ambiente, e em 4 semanas ela inicia o processo. Né? Então ela é biodegradável. Né? O único destino que não seria legal é a gente destinar nos aterros, no lixão, né? Porque a gente tem um material nobre aqui que ele pode ser reciclável, pode ser compostável. Pode ser descartado de tantas formas corretas, né? Exato. E eu acho que isso aqui é uma solução sustentável, né? No caso,
e uma solução inteligente, porque a gente consegue, querendo ou não, fechar um ciclo, né? Porque a gente pega um subproduto da cana-de-açúcar, né? Que é o bagaço, que normalmente se usa para caldeiras, né? As indústrias usam para queimar. E aqui a gente tem uma embalagem feita de um subproduto, vamos dizer assim, que ia queimar. E hoje ele pode ser reciclado, pode ser compostado, descartado de diversas formas. Eu acho que a termotécnica, né, trouxe com uma solução muito boa, porque assim, hoje as empresas elas têm que ter responsabilidade social e sustentável, certo? E isso aqui ajuda muito nesse tipo de solução. Igual a gente procura ter uma empresa que pensa no quesito social, que pensa no quesito sustentável. Que é o ESG, né? A sigla aí que a gente encontra muito o ESG, né? Que é pensar em todos os aspectos também ali de sustentabilidade, né? Exatamente. De governança, né? Sim. E a gente ter soluções para que a gente consiga atender em todos os parâmetros é muito importante. Então, o que vocês estão criando hoje dá a possibilidade de empresas igual a minha ter produtos sustentáveis. Isso aí eu acho que é muito importante. Eu acho que gestores e donos de empresas devem pensar também sobre esse assunto, porque Responsabilidade, né? sim, porque hoje a gente está num mundo que, ao meu ver, a gente tem como posso dizer? A gente tem produtos finitos, né? Então, se a gente não tomar cuidado, a gente não vai ter água, a gente não vai ter fruta para comer, a gente não vai ter nada, porque vai se acabar tudo. Sim. Se a gente continuar nesse ritmo. Então, a gente tem que começar a pensar em como amenizar O impacto. exatamente, o nosso impacto sobre o que a gente produz, sobre o que a gente consome e sobre o que a gente vem fazendo, né? Bom, acho que a maior responsável para isso são as empresas, para que eles destinem produtos para o consumidor final com responsabilidade. É o que eu comentei, Ayrton, né? Isso vem de um DNA de inovação, de conhecer, ter essa visão de futuro, né? Porque assim, isso tudo tem um custo, né? Você manter uma equipe de engenharia, de inovação, né? O desenvolvimento disso, né? Porque também não é só você desenhar e idealizar. Você tem que colocar na prática isso, trazer para a indústria, né? Conseguir produzir em escala, né? Então, tudo isso tem um custo embutido, que esse custo ele é percebido para quem busca agregação de valor, né? Eu quero uma embalagem, né? Eu quero material sustentável, ecológico, e entendo essa agregação de valor e estou disposto a comunicar isso para o mercado, passar essa percepção para o mercado para posicionar o meu produto. Então, assim, são poucas empresas no início, né, que quando se tem uma nova tecnologia, né, que buscam isso. Depois, claro, aí a curva vai aumentando, né, que a gente fala a curva de Gauss ali, que os primeiros 5% são de inovação, depois vem, né, na sequência os outros que deu certo ali, então já vou também agora colocar em prática esse produto, vou usar também, e depois a inovação já vai ficando um pouco antiga, aí a gente já precisa substituir, né? Sim. Então, eram as novas inovações. Exato. Hoje, para você se tornar uma empresa sustentável, né, que pense nesse quesito, não é fácil. Porque, como você falou, essa questão de produtos que são sustentáveis não é barato. E eu acho que eu vou falar até de governo agora, né? Eu acho que os governantes também têm que pensar nesse quesito de subsidiar alguma coisa para as indústrias conseguirem criar esses produtos e para que esses produtos um dia fiquem acessíveis, né? Porque é difícil, porque se você colocar em comparação a tecnologia que essa bandeja tem, porque a gente já tem no mercado hoje, isso aqui é muito superior. Só que também não necessariamente é o mais barato. Só que é o melhor. Sim. Você entende? Então, acho que tem que ter políticas públicas para esse assunto, para que ajude tanto as indústrias, porque através da indústria a gente também vai ser beneficiado e o mundo vai ser beneficiado, porque a gente vai começar a ter materiais que vai deixar o mundo melhor.
Então, acho que é uma cadeia de valores aí que tem que começar lá de cima, né? Então, o governo tem que pensar de forma macro para que a gente que está executando na parte micro ali tenha essa possibilidade, porque se não tiver esse incentivo, né, do governo para a indústria, para a gente acessar, fica difícil. Então, acho que o pensamento também tem que vir lá de cima. Sim. Eu vi uma reportagem esses tempos atrás falando justamente da China, né? A China é uma superpotência e tudo mais. E hoje eles estão hiper focados justamente no fato de trazer melhorias para o país para não acontecer de acabar tudo, sabe? Então, maneiras de trabalhar melhor o replantio das árvores, de melhorar a qualidade da água. Você anda pela cidade, não tem um lixo na rua, né? Se você consumir alguma coisa, tem que guardar o seu lixinho para quando chegar em casa você fazer o descarte correto. Tem todo um processo ali. Eu li um artigo, essa semana, inclusive, que dizia que a população vai dobrar em 40 anos. A população mais velha. Mundial. Fala. A população mundial vai dobrar em 40 anos. Então, se a gente pegar esse número de pessoas, né, a gente tem um dado alarmante aí, né? Se a gente não prestar atenção em formas renováveis de se fazer o que a gente faz hoje, de pensar num conceito de renovação, né, de você ter ciclos para os produtos, né, a gente vai entrar em escassez, né, vamos dizer assim. E uma coisa muito importante, porque quando a gente não presta atenção nessa questão de meio ambiente, a gente sofre na questão de produção. Porque hoje a gente tem um clima maluco. Eu vejo isso na minha produção. No sítio, né? Exatamente. Não teve um ano que a safra se iniciou no período correto. Vamos Não dizer tem uma assim. estabilidade. Não tem. Você não consegue prever. Então, porque você tem frio quando é para ser calor, você tem calor quando é para ser frio, chove quando é para chover, não chove quando é para chover, e assim vai. E isso são fatores climáticos relacionados ao nosso comportamento. Entendeu? Então, acho importante a gente ter esse pensamento hoje, para que a gente não sofra mais do que a gente já está sofrendo no futuro. E legal desse comentário do Ayrton, né, sobre políticas públicas e puxando também que a Letícia falou ali do conscientização de consumidor, né? Sim. Ou de nós mesmos, né? Em 2007 iniciou ali a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Ajudou muito já os resíduos sólidos serem destinados aí corretamente para reciclagem, voltar, né, para a origem, para as fábricas. E aí a gente pode fazer um paralelo, né? Que assim, a embalagem de EPS, a embalagem de plástica, às vezes o pessoal classifica ela erroneamente, né? Como se fosse um vilão ali, o isopor. O isopor não é um vilão, porque ele é um material 100% reciclável. O que ele precisa fazer é voltar para as cooperativas e para voltar para a indústria para ser reciclado. É um processo barato e fácil de se acontecer a reciclagem. O desafio é coletar esse material e voltar para a fábrica. Então, assim, a política... Conseguir fechar o ciclo. Fechar o ciclo, que é a economia circular, né? Então, que é um termo usado também, né, de economia circular. E a termotécnica hoje consegue entregar uma economia circular na prática, onde em todas as nossas unidades nós temos também a central de recebimento do material pós-consumo, e onde nós fazemos o processo ali de reciclagem, para voltar para a indústria, né? Aí atende a indústria do plástico, né? Você pode fazer sola de sapato, molduras de derivado, construção, né? Sim. Forro, né? Então, assim, você pode dar um destino nobre. Porque, assim, a embalagem por si só, ela não vai sair andando e vai ser reciclada. Sim, tem que ter a consciência daquele consumidor, né? Hoje, tem muitos municípios que não têm uma coleta seletiva, né? Então, assim, quando a gente descarta uma latinha, né? Ou um papelão, aquela pessoa que está trabalhando ali, coletando esse material para levar para as cooperativas, para fazer a reciclagem, ele quer levar... Eu ia falar isso agora. Tem município que não tem, o município não tem a coleta seletiva. Porém, quase todos dos municípios têm uma cooperativa que faz esse trabalho.
Então é interessante as pessoas que não, na sua cidade não tem a coleta seletiva procurar onde destinar, porque no próximo ou na própria cidade pode ter certeza que pode ter uma cooperativa que faz esse tipo de trabalho. Exato, exato. Cabe a nós, consumidores, né, Sim. destinar corretamente, né? O próprio condomínio onde eu moro ali, o prédio, são poucas pessoas ali que descartam, fazem o descarte ali do reciclado, né? Você vê a maioria no lixo orgânico, né? Cara, eu vejo isso aqui também. Acho que o Brasil inteiro, assim. No dia que passa o caminhão reciclado, de recicláveis, são poucas as casas que têm o lixo para Descartar. ser coletada. Nossa. E aí quem recicla se sente até mal, porque você fala, nossa, eu tô gerando muito lixo reciclável. Só que não é, porque nós estamos juntando para ser destinado corretamente, né? Exatamente. E aí isso vai de encontro com o que a Letícia falou. Por exemplo, você vai no Japão não tem lixeira na rua. Aí você fala, poxa, mas o que acontece aqui? Por quê? Porque cada um é responsável pelo aquele lixo que ele tá gerando. Exatamente. Então, poxa, eu não vou jogar aqui na rua, não vou descartar, eu coloco na minha bolsa, no meu bolso, e a hora que eu estiver no local adequado, eu vou descartar. Então, Acho que vai dar... Aquilo lá é cultural, né? Essa questão. Sim. Eu acho que cabe a gente mudar a nossa cultura também, né? A gente Sim. começar... Não é porque o amiguinho tá fazendo errado que eu vou fazer também. Exatamente. Vamos fazer o certo que o amiguinho viu fazendo certo e querer fazer igual, né? Incentivar, né? Inverter esses valores, né? e aí a hora que a gente olha pela ótica dos materiais, o EPS, o isopor, ele traz um benefício para a cadeia de térmico, leve, aquilo que a gente falou, né? E ele sendo descartado adequadamente no reciclável, ele vai voltar para a indústria e vai ficar na economia circular que nós citamos, né? Então aí sim eu estou enxergando, né, a sustentabilidade como um todo. Eu não estou olhando só a perna ali da logística da entrega do produto para o consumidor, mas eu estou olhando o quão impactante é para o meio ambiente aquele produto. E aí a gente até pode pensar um pouquinho e até choca essas informações quando, por exemplo, a gente fala da proteção do produto. Então, por exemplo, um dado, né, uma estimativa que para 1 litro de vinho, né, nós usamos 1.000 litros de água. Então a gente, desde o cultivo ali da uva, né, até o processo de industrialização do vinho. Então imagina, se quebra uma garrafa de vinho no e-commerce, na entrega, eu não estou perdendo 1 litro de vinho, eu estou perdendo 1.000 litros de água. Então assim, a embalagem ela é fundamental para que a gente consiga ter uma sustentabilidade mais ampla. Quando a gente olha o que pode ser desperdiçado, o que já foi de energia naquele produto, o que já foi de consumo de água, né? Por desperdício num todo, né? A gente pode falar em qualquer segmento. Tanto no vinho, quanto para fruta, quanto para verdura. Exato. É. Se a gente puxar, então, por exemplo, também um número, né? Para proteína animal, proteína bovina. 1 quilo de carne consome 15.000 litros de água. Né? Vocês puxarem no Google aí, der uma busca, né? É um número estudado aí, aproximado, para 1 quilo de carne, 15.000 litros de água. Imagina, a gente estraga ali 1 quilo de carne, a embalagem não estava Não é só 1 quilo de carne. adequada. Imagina eu jogar no lixo 15.000 litros de água. Nossa. Você entendeu? Então, essa é sustentabilidade num termo mais amplo. Quando a gente... Isso tem um nome também na indústria, né? Que é o ciclo de vida do produto. E isso a gente usa muito na engenharia, na concepção do produto final da embalagem. Porque eu olho o ciclo de vida do produto, onde ele nasce, para onde ele vai percorrer, qual o impacto que ele traz ali para o meio ambiente de extrair um recurso, né? Quão de energia vai naquele produto. E aí eu desenvolvo a embalagem, tenho um ecodesign em cima dessa embalagem para conseguir preservar, ser o mais adequado possível para não perder aquela energia, aquilo. E se a gente consegue fechar, descartar essa embalagem, né, de forma adequada, a gente fecha o ciclo. Né? Aí mostra o quão importante é a escolha da embalagem, né? Exato, Sim. exato. O Ayrton, na produção da pitaia dele, você tem consumo de energia, não tem? Tem. Você tem consumo de água, tem o funcionário seu que vai ali lavar a mão, né? Tá consumindo água. Né? Então, hoje embargada para ter a produção, tem tanta Você tem o diesel que você usa para transportar, você tem energia da câmara fria no CEAGESP. Quando a gente para pensar, fala, meu Deus, é muita energia, muito material, muita água, né? Isso são exemplos pontuais, né? Que a gente não pode desperdiçar ou na hora de entregar para o consumidor final errar na embalagem, né? Sim. Então isso é
Isso é uma sustentabilidade em termos mais macro, né? E aí, assim, a embalagem da Colheita Bio foi lançada efetivamente o ano passado, né? Começou a entrar em distribuição agora em 2025. O Ailton já tá, né? Os clientes da Frutas Luma já podem encontrar das novas embalagens nos supermercados. E aí, a pergunta que fica é: como tem sido a aceitação do público, tanto clientes Frutas Luma ou o público consumidor final, como para vocês da colheita, como tem sido a adesão desse novo produto? O Ayrton está sendo pioneiro, né? A Frutas Luma, eles estão sendo pioneiros, né? É isso que vem do DNA de inovação, já de exóticos, né? Começou ali com o da colheita também, na pitaia, e agora o da Colheita Bio. Então, ele vai poder falar muito mais do consumidor final, mas o que a termotécnica percebe nas feiras que nós participamos, né, no atendimento que a gente faz para o público, é que tanto o pessoal técnico, né, pesquisadores, o pessoal técnico nesse segmento e o consumidor final, eles estão encantados, né? Então, a gente recebe muita visita, muito contato do pessoal: olha, eu vim ver essa embalagem, eu vi na mídia, o pessoal chama de bagaço de cana-de-açúcar. Eu quero conhecer, eu quero pegar nessa bandeja. Poxa, é resistente mesmo, né? Olha, e bonito, aspecto visual muito bonito. Tem um design bonito. O pessoal está encantado, né? Então é bem gratificante para a gente, né? Trazer uma solução para o mercado e receber esse feedback muito positivo. Sim. Eu vou dar o meu feedback. Eu vou falar como empresa. Depois eu falo pro consumidor. Como empresa, a gente trabalhou a vida inteira com bandejas de isopor. Eu tinha um problema muito grande para estocar essas bandejas. Então a gente usava um galpão para conseguir estocar o que a gente usa de bandeja. Hoje eu não uso 10% do espaço que eu preciso para poder ter a quantidade de bandeja que eu utilizo. Porque eles é muito compacto, né? Vem 500 bandejas numa caixa desse tamanho. É impressionante. E assim, não perde nada para bandeja de isopor. Pelo contrário, eu tô vendo mais benefício do que utilizando uma bandeja de isopor, porque você não tem sujeira, você não precisa de um espaço gigantesco, você tem uma bandeja firme, que ela não dobra na hora de passar o filme. Fora que, desculpa te interrompendo, mas, por exemplo, na hora de fazer a embalagem da fruta em si, né, eu percebo que o que acontece na hora de fazer algum transporte, né, de repente o pacotinho bate em algum lugar e aí a bandeja de isopor, exatamente, ela quebra. É muito fácil, né, e ela se desfaz muito fácil. Então, tipo assim, se você bateu aquele pacote em algum lugar, você acaba perdendo ali 30 embalagens, por exemplo. Aquilo ali tem um custo, né? Essa aqui não, essa aqui ela é resistente. Se você bater em alguma coisa, ela não vai estragar. Não. Pode acontecer, acho que muito difícil dela dar uma amassadinha. Mas você não vai perder a embalagem por isso. Eu vou mostrar o que eu tô dizendo. Quando a gente passa o filme na embalagem, dá pra ver daí? Quando a gente passa o filme na embalagem, a bandeja não deforma. Então ela continua no formato inicial. Dependendo da fruta que a gente embala na bandeja de isopor, a bandeja ela sofre uma deformação. Isso deixa a embalagem mais feia, vamos dizer assim. Dá pra mostrar a diferença com aquela de moranga, ó, porque a de moranga tá embalado no isopor. Acho que você consegue mostrar. Não, essa aqui não vou mostrar. Não vai mostrar o que eu tô dizendo, porque a moranga ela tá bem acomodada aqui dentro. Tá. Normalmente essa deformação acontece quando sobra espaço da fruta, né? Porque aqui a bandeja acaba apoiando no produto. Quando sobra espaço ou quando o produto tá muito cheio na bandeja. Que aí acaba deformando a bandeja. Molda, né, assim, no produto. Exatamente. Aqui não deixa isso acontecer. Você tem uma bandeja mais uniforme. Vamos dizer assim.
Cara, eu tô gostando bastante dessa bandeja. Tá me trazendo muitos benefícios, né? Legal. Principalmente com o espaço. O que eu tô economizando de espaço aqui, isso aqui você não tem ideia. Dá pra ir armazenando outras coisas, né? Não, Mais sim. fácil para as Porque frutas em si. Espaço pra gente é um problema. Uhum, Falta, vamos dizer assim, sim. pra acomodar as coisas. Dentro do CEAGESP, espaço é limitado. É limitado. É limitado. E para os nossos clientes. A gente começou tem um mês, né? Um mês. Com essas embalagens. Tá sendo positivo. Eu não consigo ainda ter uma métrica boa, porque ainda vai um pouco mais de tempo, ainda mais porque a gente está trabalhando na divulgação desses produtos. Porque vocês desenvolveram, né, uma etiquetinha que fala sobre o produto que vai junto nas nossas embalagens, que ainda não chegou, né? Chegou a estar aqui comigo agora. Você? Tá. Vai ter. Então, quando sair a gravação desse vídeo, nossas embalagens vão ter etiqueta. Na imagem já vai vir já com a etiquetinha. Isso. E é uma etiqueta importante porque ela fala sobre a bandeja. Então, Tem um QR Code, né? Ela fala, ó, bandeja biodegradável, né? Sustentável, reciclável. exatamente. E aí vai com o QR Code para aquele consumidor que queira escanear, entender como que é desenvolvido a embalagem, quais são os benefícios, o que é feito essa embalagem. Isso. Ele vai poder acessar e Por que isso é importante? Porque às vezes o consumidor ele pega a embalagem, ele não sabe, ele tem uma bandeja normal como qualquer outra. A pessoa acha que até plástica também essa bandeja. Exatamente. Acha que é papelão. Então não tem ideia de que isso aqui é feito do bagaço da cana. Então a gente colocar essa informação e mostrar, eu acho que aí sim vai dar um start para as pessoas. Nossa, uma bandeja feita do bagaço da cana. E aí sim a gente vai ter esse entendimento do real impacto da bandeja em relação à sustentabilidade. Eu acho que também esse QR Code também acaba agregando no fato também de trazer essa conscientização, né? De, nossa, isso aqui não é uma embalagem de isopor, é uma embalagem que pode ser compostável. Como é que eu vou... Como que é a compostagem dessa embalagem, né? Como que eu posso fazer isso? Dá para fazer isso em casa? Isso é muito legal. Então, acredito que nos próximos meses, né, a gente vai ter esse entendimento com essa questão, né? Até do público mandando mensagem pra gente. Para saber mais. Para saber mais. E demonstrando interesse sobre essa bandeja, né? Sobre esse assunto com a gente. Exato. E aproveitando também, Ayrton, a câmera fria tá ok para você? Você tá sentindo aí algum Não mudou nada particularidade? de jeito nenhum. Não sofre com câmera fria. É porque ela foi desenvolvida ela tem uma barreira natural contra a umidade, né? Então, assim, produto in natura, até produto que tem ali um alto teor, né, de água ali incorporado, né? Essa bandeja, ela se comporta muito bem, né? Nós tínhamos a opção também de aplicar alguma película para aumentar essa proteção. Só que daí a gente pensou, poxa, aí a gente está agregando algum outro material e ela não vai ser mais 100% aí o bagaço da cana. Então a gente optou agora, uma estratégia nossa de ir para o mercado com o benefício que ela tem ali próprio do processo de fabricação dela de barreira contra a umidade. Cara, não vejo a necessidade de aplicar nada, porque a gente embala diversos produtos. Um solta mais líquido que o outro, a gente tem um problema com condensação, né? Ele sai de câmera fria, volta para câmera fria, acaba suando, que a gente fala suando a bandeja. Né? Então ela fica molhadinha. Porém, ela seca. Ela mesmo úmida, ela não fica mole, e depois ela seca e volta ao normal. Legal, não tem problema, cara. Não tem problema com isso. Pelo contrário. Que bom. Não vi esse problema. Pra ver, fala bem a verdade. Não tem problema. Não tem problema. Estão achando problema onde não tem. Isso aí. É 100% recomendável mesmo. Cara, eu tô gostando bastante. Eu tô gostando bastante do produto. De verdade. Então, quais foram os desafios de aplicar essa nova embalagem dentro do mercado de hortifruti? Para dar colheita, pro Ayrton como entrega para o consumidor final, ou se teve algum cliente que reparou alguma diferença, elogios de consumidor, enfim. Eu acho que é um desafio para ambos, né? Essa questão. Porque pra gente é levar o conhecimento
tanto para os nossos clientes, né, supermercadistas e tudo mais, quanto para o consumidor final, né, para que eles tenham consciência de que a gente está tentando levar um produto limpo, vamos dizer assim, produto sustentável. Eu acho que é o mesmo desafio que vocês estão tendo e vão ter nesse começo, até que todo mundo entenda do que é feito e a importância do porquê ele é feito com um produto sustentável, né? É isso mesmo, Ayrton. A comunicação é o fator decisivo quando a gente traz a inovação, né? Como a gente comunica isso para o mercado, como o mercado absorve a agregação de valor, entende os benefícios, né? E esse é um dos motivos da gente estar aqui no Lab 51, né? Sim. Com o convite do Carlos. É justamente para a comunicação é fundamental. Então, a partir do momento que a gente vence esses desafios, essas barreiras, né? A aceitação do produto está sendo incrível, né? Então, o principal é a comunicação. Nas feiras que a gente esteve esse ano, né, eu conversei com alguns clientes que acabaram participando lá e visitaram a gente. E eu vejo que eles têm um interesse, né? Na verdade, os mercados têm um interesse nessa questão de... Sustentabilidade. Isso, de ser mais sustentáveis, né? Então, procurando produtos que agreguem nesse sentido. Então, é um produto novo, é um produto que a gente tem que trabalhar isso que você falou, que é a questão do conhecimento, imagem, mostrar para o público, né, a importância do que é isso aqui. Consequentemente, os mercados vão ser atraídos Por essa comunicação, né? e por esse fator. E quando a gente fala comunicação, né, eu gostaria até de reforçar que nós temos a embalagem de EPS, que ela é um material ali, o isopor, né, que é excelente para aquela finalidade de transporte refrigerado, aumento de shelf life. E quando a gente vai para o consumidor final, a comunicação muda também, né? Porque ele tem que saber que aquela embalagem é 100% reciclável, que ele tem que descartar adequadamente. E aqui a comunicação também para o consumidor final, que ele tem a opção de uma embalagem ecológica de fonte renovável, né? Base green base, né? Que a gente fala de fonte verde. E aí o consumidor ele tem que tomar cuidado também nessas percepções, né? E ele tem que buscar conhecimento, porque às vezes eu tenho um produto no mercado, não é só porque ele tem uma folhinha verde ali que ele é um produto ecológico, né? Que é um produto pensado no meio ambiente. Que a gente já usa até o termo de greenwash. Então às vezes ele tem ali, passa por um banho ali de um design, né? Alguma questão ali, e não é porque ele tem aquela folhinha que ele vai ser sustentável, né? Então, quando o consumidor ele passa a buscar também o conhecimento, né, entender os produtos que ele está adquirindo, opa, realmente aqui a gente tem um produto sustentável. Aqui o Frutas Luma se preocupou, né, em embalar os produtos e manter a qualidade e ainda destinar aqui essa embalagem para um fim nobre, né? Porque você pensa que a bandeja é algo simples, né? Mas pensa o tanto de bandeja que a gente utiliza. O tanto de bandeja que está sendo colocado em mercado. Não só a gente, como diversas empresas, exatamente. Um exemplo disso a gente tem as caixas de transporte, né, a da colheita. Ela pode ser por ponto de venda também, mas geralmente a gente transporta os produtos nela. Para cada uma caixa eu posso colocar ali de 10 até 20 cumbucas, 20 bandejas, né? Então para uma caixa de transporte eu tenho... Depois, no final, 10 a 20 bandejas, né? Então, olha o volume, né? Por isso que a gente classifica esse produto como de uso único que vai para o consumidor final, né? Para exposição no ponto de venda, né? Exatamente. E a bandeja, ela tem o fator de que ela pode ser compostável. Como funciona a compostagem dela? Isso dá para... como que o consumidor final, a partir desse entendimento, desse conhecimento, pode fazer a compostagem dela? É algo específico? Ela volta direto... Realmente, ela vai direto para a terra de volta e... Entre aspas, né? A compostagem em si, né? É você colocar ali materiais orgânicos misturado com a terra, né? Para que as bactérias façam o trabalho delas, né? E transforma aquilo ali em nutriente pro solo. Exatamente, nutriente pro solo. Isso aqui entra como um material orgânico, como se você jogasse uma casca de banana ali. A mesma coisa. Liga. Então, desculpa te interromper, Pedro, mas tipo assim, se eu tenho uma hortinha em casa
eu posso usar, eu tô consumindo da colheita bio, com frutas, etc. Eu posso usar dessa embalagem na minha hortinha para fazer com que ela... E você não coloca diretamente na horta. A compostagem você faz separada. Aquilo aí, ele vai se decompor, certo? E aí, quando ele estiver já compostado, aí sim você coloca na hortinha. Essa é uma dúvida legal da Letícia, porque muita gente confunde esse termo, né? Compostável, reciclável não muito, mas assim, o que é compostável, né? Então, assim, quando a gente descarta no meio ambiente ou você coloca ali, ela é biodegradável. Então, ela vai se dissolver ali e não vai contaminar o solo, o meio ambiente. Para ser compostável, você precisa criar um ambiente apropriado para compostagem. Então, por exemplo, a gente tem miocários, né? Que é onde você descarta o orgânico ali, e aí ele vai passar ali, vai ser consumido ali, bactérias e tal, e a minhoca vai participar desse processo ali, para no final você gerar um produto, e esse produto é uma matéria orgânica com nutrientes, que aí sim você vai colocar na sua horta. Você tem ali bactérias anaeróbicas, bactérias aeróbicas, que Depende muito do modelo de compostagem, do que você está colocando ali, alimentando essa compostagem, porque tem até temperatura ideal também, né? Então, dependendo da faixa de temperatura, eu consigo introduzir alguns materiais ali. Eu tenho composteiras industriais, tenho composteiras caseiras, né? Então, isso depende muito, né? O que a pessoa desenvolveu na casa dela para fazer essa compostagem, ela consegue introduzir as bandejas ali, né? existem várias formas de se fazer um composto orgânico. Várias. Então, você pode utilizar um espacinho na terra para você misturar ali, fazendo a compostagem. Você pode usar um espaço fechado, onde você vai depositando material orgânico e ele vai se decompondo num ambiente fechado ali. Então, tem diversos... E um ponto importante também que a Letícia falou, nem todo produto biodegradável é compostável, certo? Sim, Porque a gente pode ter um produto biodegradável que ele vai ali biodegradar, não sei nem se esse é o termo correto, viu? Mas eu tenho um produto ali biodegradável que ele vai se tornar micropartículas e incorporou no solo. Mas eu tenho produtos que podem ser biodegradáveis e compostável, que no processo de compostagem vai se tornar nutriente depois. para uma plantação. Isso, exato. Exato. Entendi. Porque esse aqui ele vai ser consumido por bactérias, minhoca, que seja. E tem produtos que não são consumidos, ele simplesmente isso que ele faz. Exato. Ele vai esfarelar, diminuir, mas ele continua ali, né? E não é compostável, né? Entendi. Ou precisa de um ambiente adequado, né? Uma composteira industrial, né? Que esse é o que a gente volta lá no desenvolvimento de produto também, né? Que a gente pensa tudo isso, é compostável, mas em que condição, né? Não adianta ser só o material compostável em condição industrial, que só nos Estados Unidos tem essa compostagem. Aí não é sustentabilidade também, né? Sim, não tem viabilidade. Exato. Vocês atuando nesse mercado de agro, vocês acreditam que o mercado específico de hortifruti está pronto para inserir essa solução em grande escala? No mercado, assim? Não só está pronto, como isso já é uma tendência natural de ocorrer, né? Obviamente, esse produto, essas bandejas, por ser uma inovação, ela vai entrar nos produtos ali de inovação também, por exemplo, um orgânico, um exótico, né? Mas o varejo, ele pede isso, porque o consumidor final hoje, ele está exigindo, né? Isso, então é uma tendência natural que já é fato que está acontecendo já, né? Eu tenho visto que tá acontecendo de pouquinho em pouquinho, mas querendo ou não, o consumidor final tem tido mais essa preocupação, tem buscado um pouco mais dessas informações sobre melhorar a sustentabilidade e trazer melhorias também para o meio ambiente, né? Sim. E o hortifruti é o ponto de contato com o consumidor final, né? Então é eles que percebem ali, que tem o contato direto, né? Que podem entender do consumidor final e buscar essa inovação conjunto com os distribuidores, né, Ayrton? Sim, eu acho que é uma tendência mundial, né? A questão da procura por melhorias nesse aspecto de sustentabilidade, de inovações. E eu acho que as empresas que não se ligarem nisso, né? Que não prestarem atenção nesse caminho, vai ficar para trás. Podem se prejudicar de alguma maneira, né? Exatamente.
porque eu espero que o mundo tenha esse caminho, porque a gente, produtor, depende muito do clima. Uhum. E somos os maiores afetados nessa mudança, né? Então, a gente torce muito para que o mundo seja mais consciente e que melhore o jeito de tratar as coisas, né? Uhum. O que a gente tem no nosso dia a dia. Então, eu acho que essa inovação é só o começo. Espero eu que venham mais alternativas aí, que as pesquisas que eles fazem lá na indústria tragam mais alternativas para que a gente consiga colocar isso em prática, né? Consiga colocar isso na casa Efetivamente, né? da população aí, no geral. Aproveitando esse gancho, como que é qual é a expectativa de outras inovações, tanto para da colheita como para Frutas Luma? O que vocês esperam disso futuramente? Olhando pela ótica da indústria da termotécnica, nós sempre estamos buscando inovação, né? E a termotécnica é assim, ela não para, né? Sempre a gente introduziu uma inovação, já está buscando, já desenvolvendo em paralelo, às vezes simultaneamente, mais de uma frente de trabalho, né? Então a gente tem um setor lá dentro de inovação, né? Olhando só para isso, para o mercado interno e para fora também, né? E hoje a gente classifica ali as embalagens não mais como uma embalagem passiva ali só para o transporte. Hoje a embalagem ela tem um papel ativo, que é a questão de, por exemplo, monitoramento, rastreabilidade. Então, assim, não dando spoiler, mas no futuro a gente vai ter ali embalagens que ela já vai mostrar qual que é o nível de maturação da fruta, qual que é o nível ali de shelf life, né, da validade. Eu consigo, através de RFID, né, colocar ali rastreabilidade. Então, eu consigo saber daquela embalagem em que etapa do percurso, do elo da cadeia, aquele produto está naquele momento. Então, imagina a hora que a gente interliga isso, as embalagens, junto com inteligência artificial. Então, daqui a pouco o Ayrton vai estar colhendo a fruta, você já vai estar ali recebendo uma informação, essa fruta... Hoje já existe isso, né, rastreabilidade, né? Sim. O Ayrton já tem rastreabilidade própria, então isso já ocorre, né? Mas imagina a partir do momento que a gente consegue interligar tudo isso, né? Então, assim, abre um campo de inovação gigantesco, né? E posso, assim, afirmar que a termotécnica aí está bem antenada e na vanguarda das inovações aí para esse segmento. Pô, bacana. Espera a hora de aparecer esses produtos Ansioso pra testar. Exatamente. Legal. Pro de rastreabilidade, a gente tem uma preocupação muito grande em ter qualidade em nossos produtos. Então a gente acompanha, né, os nossos produtores para que a gente tenha um produto de qualidade que não seja prejudicial aos nossos clientes. Então, controle de agrotóxico, questão de atendimento técnico, Caderno de campo, né? tudo. Então, os produtores que já não fazem isso por conta própria, que não tem esse acesso, a gente dá acesso a eles. Eles vêm a gente, precisando de orientação a isso. A gente consegue dar esse tipo de orientação. E, consequentemente, esse rastreamento é para isso. Então, para saber da onde essa fruta veio e até onde ela vai. Então, antes mesmo disso, obrigação, a gente já trabalhava com rastreabilidade. E hoje a gente tem no nosso próprio sistema essa questão da rastreabilidade, né? Já incrustado no nosso sistema já há muito tempo. Então, essa é a importância de a gente estar procurando as inovações, né? Então, a gente sempre está um passinho à frente do que vai vir a acontecer e ser obrigação. Então, antes de se tornar obrigação, a gente já está fazendo. E isso é segurança alimentar para o consumidor final, né? Com certeza. A partir do momento que você tem toda a rastreabilidade da cadeia e tem, né, a segurança daquele produto que você está consumindo, né? Sim, Isso aí é fundamental, né? com certeza. No caso da colheita, como que vocês veem o papel da empresa no combate à crise ambiental e na conscientização do público para um consumo mais consciente? Legal. A da colheita sempre buscou trazer inovações para o agro, né? E para o pós-colheita, inovações sustentáveis.
E a gente entende que a principal etapa do processo ali de sustentabilidade, ele está no desenvolvimento da embalagem. Quando a gente olha só para uma fotografia ali só do transporte da embalagem. Porque é nesse momento que a gente consegue entender qual que é o melhor material, qual que é o desenho mais adequado para ter uma resistência, ser um produto ali que resiste à umidade, aos esforços físicos ali na embalagem, né, que vai garantir a qualidade do produto com menos material, com eficiência, né, e com ganhos para a cadeia. Então a gente entende que essa é uma etapa fundamental, por isso que a termotécnica, né, junto com a marca da colheita, que é uma marca registrada da Termotécnica, investe na inovação e na engenharia. Porque a partir desse momento que a gente tem ali um tempo, né, uma energia, que a gente foca no desenvolvimento desse produto, a gente consegue entregar para o mercado uma solução sustentável e que realmente funciona, né? E o desafio também que seja economicamente viável, né, para os distribuidores, para os produtores, né, Ayrton, que você consiga introduzir isso no mercado, né, e comunicar para os seus clientes. Né? Querendo ou não, não adianta a gente ter também um produto sustentável, mas que a gente fique fora de mercado em preço, né? Então, é uma balança, né? Você tem que... Eu acho que esse é o maior desafio, né? Essa balança de você trazer inovação com uma solução como essa, importantíssima, mas também equilibrar a questão do custo. Porque querendo hoje, tá tudo muito caro. Sim, absurdamente. Demais. Por diversos fatores. Então acho que isso é um desafio, tanto para a indústria quanto para a gente. E eu acho que sem a indústria, para trazer essas inovações, acho que seria muito difícil a gente conseguir levar algumas... Por conta própria, né? Você desenvolver... Então, seria muito difícil, que eu posso falar impossível, né? Porque a gente é pequeno. Então, para a gente investir em tecnologia do jeito que eles investem, para trazer soluções que vocês olhando uma bandeja normal, não é. Então, sem esse apoio, né? Sem essa pesquisa, para a gente seria praticamente impossível. E é colaborativo isso, né? Porque a gente depende também dos produtores, distribuidores para desenvolver o produto. Porque a bandejinha só, sem o produto, ela é uma bandeja, né? Então a gente necessita também do feedback, da oportunidade ali, né? Igual o Ayrton, pode vir aqui na empresa, vem visitar minha produção, vem conhecer minha operação. E a partir do momento que a gente entra dentro da operação ali do cliente, consegue entender quais são as etapas, a necessidade, qual que é o lead time ali, né? O transit time para chegar no consumidor final, né? Qual que é o desafio que o Ayrton tem dentro do campo ali, né? Qual que é o frio que ele precisa, o tempo para chegar no consumidor final. Então, essas etapas, quando o produtor, né, o Frutas Luma ali, o distribuidor, ele abre as portas ali e nos permite, né, entender quais são os desafios dele, As necessidades. a gente consegue trazer o produto mais adequado para o mercado, para a necessidade. Vai né? cobrindo com as soluções, né? Então a gente tem diversas necessidades de mercado. Eles conseguindo entender isso, eles vão trazer as soluções para os problemas. Então é um desafio de desenvolvimento colaborativo, né? Só uma última pergunta. Para Frutas Luma, como vocês agora estão trazendo a inovação dessa embalagem, né? Estão buscando formas de sustentabilidade, de se tornar uma empresa mais sustentável e também de trazer essa conscientização para o público, para o consumidor final. Como que você pensa na Luma justamente nesse combate de crise ambiental? Vamos lá. É uma pergunta simples, mas complexa ao mesmo tempo. Porque eu penso que assim, a gente precisa fazer a nossa parte. Tá? E a nossa parte são nos detalhes. Então a gente tenta procurar nos detalhes formas de se tornar uma empresa melhor a cada dia. Seja, igual eu tinha falado, em parâmetros sociais, em parâmetros sustentáveis, em tudo que a gente consiga fazer a diferença no nosso entorno, certo? Então a gente começa por pequenas coisas, porque essas pequenas coisas,
conforme a gente vai fazendo, vão se tornando grandes coisas. Entendeu? Então, acho que a gente procurar soluções, ter empresas que olhem para esse lado, porque querendo ou não, eu falei, a gente é uma empresa pequena. E mesmo assim, indústrias estão de olho ali na gente, né? Para conseguir ajudar e conseguir desenvolver esse produto. Porque não é um benefício somente para mim, é um benefício para todo mundo, para você que está assistindo, para os seus filhos, para o nosso futuro. Entendeu? Então, eu acho que se eu fazer a minha parte, outras empresas vendo isso e tomando consciência de que a gente precisa melhorar de pouquinho em pouquinho, a cada dia, a gente acaba se tornando um exemplo, e aí aquilo que eu fiz um pouquinho vai se tornando cada vez maior. Rapazes, para quem quiser conhecer mais da termotécnica, da colheita, como que pode entrar em contato com vocês? Frutas Luma também, quem tem interesse em saber mais, em adquirir os produtos e etc., como entrar em contato com vocês? A Termotécnica disponibiliza, né, várias fontes aí de contato com os consumidores, com os nossos clientes. Você pode buscar no nosso próprio site, né, o termotécnica.com.br, ou então você pode buscar nas redes sociais. Especificamente para o Da Colheita, você pode acessar lá dacolheita.br no Instagram, e você vai ver todo o nosso desenvolvimento de soluções para esse mercado, tanto da colheita bio quanto da colheita em EPS. E também nós participamos sempre das principais feiras do setor, né, de agro e FLV no Brasil e fora também. Então nós temos algumas participações junto com associações aqui no Brasil, né? Agora, próximo aí a feira da IFPA, né? Também a gente participa de algumas feiras como a Hortitec, né? Uma feira mais técnica também, que já ocorreu agora. E também as feiras internacionais aí de Fruit Attraction em Madrid e a Fruit Logística em Berlim. Então fica o convite, quem quiser conhecer, né, um pouco mais das nossas soluções nessas feiras, você pode pegar as embalagens, ter o contato com a nossa equipe de engenharia, de inovação, marketing, né? Eles também participam junto com a área comercial dessas feiras. E aí o pessoal pode conhecer os produtos, ver também as frutas dos nossos parceiros, porque a Termotécnica investe muito nisso, na parceria, né? Então, quando você visita um stand ou alguma apresentação nossa, sempre a gente mantém as frutas dos nossos parceiros. E ali você pode ver a qualidade. Então, até um consumidor final pode nos visitar lá e conhecer a qualidade dos produtos dos nossos parceiros. Ou buscar nas redes sociais, né? E no nosso site. E deixa o seu Instagram também, pô. Quem quiser seguir, né? Já aproveita. O meu Instagram, né, é o @PedroScatena. E lá você pode ver um pouco mais Scatena aí. Verdade. Tá? A gente coloca na descrição do vídeo. E se você quiser também me seguir nas redes sociais, o meu Instagram é o @PedroScatena. Então a Letícia pode deixar aí nos comentários, né, o arroba, mas o Scatena é SCATENA. Boa. E para entrar em contato com a gente, pode entrar no nosso site frutasluma.com.br, nosso Instagram é Frutasluma. Vamos começar também no YouTube, em breve. Acredito que esse podcast também já vai sair no YouTube. Vai ser o lançamento do canal, esse podcast. Exatamente. E a gente pode deixar também na descrição do vídeo um contato de telefone da empresa. É isso aí. Então, eu acho que chegamos ao fim desse episódio. Quero agradecer a presença de vocês. Acho que a gente trouxe um assunto muito importante para essa atualidade. Informações muito ricas que a gente precisa repassar para a sociedade, para que a gente tenha cada vez mais consciência sobre o meio ambiente, sobre quais são as inovações que têm chego no mercado, né? E de como a gente pode também ajudar em cada processo. Agradeço, então, a presença de vocês. Da Colheita Termotécnica, venham mais vezes. Muito bom conversar com vocês, receber vocês. Podcast Frutas Luma. Então... Quero agradecer também. Quero agradecer o espaço. Carlinhos, muito obrigado. Foi sensacional.
Obrigado mesmo. Ficou fantástico aqui. Pedro, obrigado por ter vindo, aceitado o nosso convite. Acho que não tinha uma pessoa melhor pra gente fazer o nosso primeiro podcast. Ó, que honra. E obrigado pela parceria que a gente tem. Você, a Termotécnica, que acredita na gente e tá trazendo as inovações que a gente utiliza e assina embaixo. Legal. Eu que agradeço, eu fico muito contente pelo convite, né? Passou muito rápido o tempo, então foi uma conversa muito agradável. Só agradecer ali. Foi muito bacana, né? A Termotécnica da colheita tá de portas abertas também para vocês, né? Assim, a gente é uma parceria, né? Tocado aí a duas mãos. Então conta com a gente também para o que precisar. E muito obrigado também pelo convite novamente. Foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigado. Obrigado por ter tocado aí a nossa conversa. Gente, ela tava morrendo de vergonha. Mas foi muito bem. Obrigado. Obrigada a vocês. Foi um prazer estar aqui. Deixa o seu Instagram. A Letícia, ela que cuida da nossa... Do marketing. Das nossas redes sociais, de tudo que envolve isso aqui. Por favor, deixa o seu Instagram aí pra galera. Primeiro eu quero agradecer vocês pela oportunidade. Eu acho que foi um bate-papo muito enriquecedor. Aprendi muita coisa, tenho aprendido, isso tem sido muito bom. Agradecer ao Carlinhos também pelo espaço. Não esqueçam, gente, segue lá, @leb51, tá bom? Uma parceria aí de muito sucesso. Muito obrigada pelo espaço, por ajudar a gente a topar essa ideia. E para quem quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, me acompanhar, pode seguir lá, Letícia_Lazzarini. Depois eu vou deixar aqui embaixo para vocês, porque é um sobrenomezinho às vezes meio complicado. Mas é isso. Muito obrigada, gente. Até a próxima. Valeu, Tchau, tchau.